E uma terceira para arrematar. O que o senhor pensa sobre esse projeto? O senhor acha que há necessidade de rever penas relacionadas às pessoas condenadas pelo 8 de janeiro? Isso é óbvio, né? Isso é uma coisa tão óbvia que não precisa nem falar. É claro que não para todos, tem gente que discorda do senhor, mas enfim. Não, isso é uma coisa óbvia que tem penas exageradas ali, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Isso aí não há dúvida. Agora, qual a forma, eu não sei. Sempre tive um comportamento de projetos, põe para votar e a maioria que se manifeste. Se tiver voto, passa. Se não tem, não passa. Eu botei tudo para votar. O impeachment mesmo, eu botei para votar, não sabia qual era o resultado. Ele foi construindo no tempo, pelo desgaste do próprio governo. Mas quando eu coloquei, não era tão certo assim que passaria. Então eu acho o seguinte, eu acho que a casa tem que se manifestar. O presidente não tem que ser responsável pelo resultado da votação. O presidente tem que ser responsável se você atingiu a situação regimental que lhe permita votar, deve se colocar em votação. Pelo menos esse foi sempre o meu pensamento macro, mas eu deixava isso claro desde o início. Aqui vota, tem maioria, passa. Não tem maioria, não passa. O governo botar para votar. Vocês vão lá, tem que ter um voto para derrubar, ou você tem um voto para passar. E assim eu coloquei as pautas. Era a minha maneira de se comportar, mas era claro. Isso foi colocado durante a campanha. Eu dizia o seguinte, aqui não tem pauta proibida. Se tiver regimentalmente condição de ser votada, vai ser votado. Cada um é um comportamento, entendeu? E sobre a ação que apura a suposta intentona golpista, como é que o senhor avalia a possível participação de Jair Bolsonaro e aqueles que estavam no primeiro escalão do governo, além de militares no entorno dele? Eu discordo um pouco que tenha havido golpe, né? Tentativa de golpe. O que o senhor pensa? Eu acho que houve uma baderna generalizada. Até pelo seguinte, você tem um ponto aí que me incomoda muito nessa história toda. Porque se eu assumo a presidência da República no dia 1º de janeiro, não ia ter ninguém acampado no dia 2 de janeiro na porta das Forças Armadas. Eu ia tirar aquele acampamento todo. Por que não se tirou? Eu não ficaria, eu não ia ser presidente da República com o acampamento para poder ter uma possibilidade de uma tentativa de golpe. Por que deixaram? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Eu acho que quem deixou, de uma certa forma, estava chamando alguma confusão. Ou queria que alguma confusão acontecesse, ou sabia que tinha um risco de ter uma confusão. Mas isso se aplica até o dia 31 de dezembro. Não. A 31 de dezembro o cara saiu. Eu digo quando eu assumi. O golpe foi contra entrou, não foi quem saiu. Mas o senhor também não teria... Não, eu acho que o Bolsonaro deveria ter tirado. Claro que deveria ter tirado. Mas ele não tirou, estava deixando o poder. Agora, eu estou falando de quem assumiu. Eu assumisse a presidência da República, eu não deixaria aquele acampamento continuar. É o que eu faria como presidente. A autoridade do presidente tinha que estar lá. Ele é o comandante das Forças Armadas. Como é que eu vou deixar um acampamento para bradar contra mim na porta do quartel das Forças Armadas? Eu não faria, eu não deixaria. Eu acho muito estranho que tenha deixado. Isso me dá uma desconfiança desse processo todo. Agora, claro que houve uma baderna, claro que tem gente que tem que ser punida. Agora, eu não acho que houve um golpe, uma tentativa de deposição. Como é que vai depor o governo com aquele bando de maluco lá, quebrando aquele troço todo, seu mar? Aquilo não é a forma de fazer. Mas e a atuação das autoridades? E outra coisa, se fosse dar um golpe, por que ele foi dar o golpe com outro tomando posse? Não deu o golpe quando ele estava no poder, que tinha um comando? Por que não fez antes, se fosse dar um golpe? É isso que eu também não consigo entender. O acampamento estava lá, o cara tinha as Forças Armadas no comando dele. Se fosse dar um golpe, por que não deu ali? Se fosse dar um golpe, eu não deixaria o outro tomar posse, que o outro tentou o comando do país. Bom, parte da ação diz que isso não aconteceu porque a parte das Forças Armadas não aderiu a um possível plano. Mas eu também por que essas partes das Forças Armadas que não aderiram ao possível plano e que estavam lá, inclusive, estão depondo, não puseram esses acampados para correr de lá? E eu quero só para arrematar essa parte... São as perguntas que eu me faço, entendeu? Volto a dizer, tem gente lá que tem que ser punida sim, merecidamente, aconteceu uma baderna, teve depredação, teve confusão, a gente sabe bem, esse maluco estava lá na época do impeachment também, tinha gente que foi pegar armada naquele momento, tinha uma turma lá que pregava, a intervenção militar constitucional, que é uma coisa que não existe, tinha placa disso na época do impeachment mesmo, a gente via isso lá. Então, isso é uma parte da sociedade, que é efetivamente radical, que não é a maioria da sociedade, nem a maioria daqueles que militam naquele campo, entendeu? Essa parte, ela podia estar inconformada, podia achar, não tem muita... Eu andava por Brasília, eu chegava ali no hotel, e alguns desses apareciam ali no hotel, vinham falar comigo, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada. E o ex-presidente Jair Bolsonaro ou alguma autoridade que agora também está no processo, no seu ponto de vista, precisaria ser punido ou punida? Veja bem, você tem culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro estava fora do país, já tinha deixado o poder.
Ele vai dar um golpe de Estado de Orlando? Eu acho meio sei lá, eu sinceramente não compactuo muito com essa opinião, entendeu? Pode ser que prove o contrário, pode ser que eu me engane, enfim, que acabe sendo provado, mas em síntese eu acho que alguns sim têm que ser punidos. Alguns devem ser punidos sim pela baderna que foi feita, isso não tem dúvida nenhuma.